Então vamos lá participar. Antes, começar de novo. Eu conto até 3, irmãos, lê comigo, tá bom? Vai lá, 2, 3. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais. Isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falo, né? A gente sempre fala isso aí, é um ditado que nós temos ao longo da vida. Não cuspir no prato que comeu. Já falaram isso? Todo mundo já falou um dia, pelo menos, né? É um ditado popular que as pessoas falam quando percebem que outra pessoa é ingrata com alguma coisa, principalmente quando a gente faz algum favor e depois a gente recebe uma ingratidão em troca. E as pessoas falam, né? Ah lá, a pessoa cuspiu no prato que comeu. Ou a gente adverte, né? Olha, não gosto no prato que você come. É uma coisa inteligente. E texto de Deuteronômio é sobre isso. Porque Deus lembra que o povo de Israel sobre a importância de reconhecer a fonte de toda a graça que nos faz, né, sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. A gente tem a cabeça mercantilizada, quando a gente fala ser próspero, a gente já pensa em cifrão, né? Mas cifrão é o que tudo aí, né? Tinha um amigo lá de Guarapuava que ele dizia assim: pastor, dinheiro é que nem sabão, quanto mais você pega, mais ele corre de você, né? Eu falei, é verdade, né? Então não pensa nisso, porque a prosperidade de Deus, ela vai muito, muito além do que as coisas que podemos mensurar. E aqui a palavra de Deus ensina que a gratidão ela é mais do que uma atitude de momentos que a gente tem, mas ela é um estilo de vida pessoal, pessoas agradecidas, gente grata, gente que é sempre devedora do favor de Deus, mas repleto da sua bênção sobre todas as coisas. E aqui Deuteronômio, ele é o último livro que da Bíblia, da Torá, né, que são os 5 livros da Bíblia, Deuteronômio é o último. Deuteronômio significa repetição, né, é a repetição da lei, para que o povo não se esquecesse. E ali Moisés fez esse último discurso antes do povo entrar na terra prometida. Esse era o discurso dele, porque estava próximo à terra prometida, estava bem próximo, só que tinha um entrave no meio. O entrave no meio era o próprio Moisés, porque não sei se vocês se lembram, lá quando ele estava dirigindo o povo, Deus falou para ele: vai lá e fala a rocha, porque o povo está com sede, está murmurando e reclamando, fala a rocha, ela vai dar água. Moisés foi lá e fez o quê? Bateu na rocha. E o bater na rocha tem muitas coisas implicadas aí, mas como consequência Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, infelizmente tem uma coisa que não vai acontecer, você não vai ver a terra prometida. Mas eu acho que Deus realmente fez uma compensação para ele lá em cima, porque Moisés dirigindo 2 milhões de judeus reclamantes não ia ser fácil, né, irmão? É ou não é verdade? É? Às vezes você se incomoda aí com o membro lá da sua família que só reclama. Quantos tem lá um membro que só reclama? Não precisa erguer a mão, não. Às vezes você tem um membro lá da família que fala: meu Deus, ô sujeito que reclama, boca de sapo, né? Ô boca de sapo. E aí, imagina vocês, um povo murmurante. Aí eu penso com meus botões aqui: não, Deus não deixou ele ver a terra prometida, mas
Mas ele teve umas compensações lá em cima. Isso é coisa que vamos saber depois. Mas uma da coisa interessante que Moisés, ao morrer, o povo ia entrar na terra prometida, continua ali no Deuteronômio 8, verso 7. Olha só. Aqui nesse pequeno texto, que nós vamos ler do 7 ao 13, é o perigo de o Moisés estava advertindo a eles o perigo do esquecimento. Então diz assim a Bíblia, lá no versículo 7. Vai acender aí? Deuteronômio 8, verso 7. Pode deixar no 8 aí que não vai ter erro. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás. Louvarás o Senhor o teu Deus pela boa terra que te deu. A terra era muito rica. Quando você lia ali que tinha, as pedras eram ferro e montes de cobre, era a riqueza da terra, onde fazia-se ferro, armas, onde era muito valorizado esses materiais. E ele faz questão de não só dar oliva, mel e o leite, mas o ferro. Olha que riqueza da terra, é uma terra boa. Então eles entrariam nessa terra rica. Mas o verso 10 ele fala: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha, primeira coisa muito boa de nós sabermos, de tudo que está em nossa vida, tudo é o nosso Pai quem nos deu. Nada, nada, nada temos. Tudo é dele. Tudo é dele. O mundo passa, tudo passa, ele é dono de todas as coisas. De vez em quando a gente acha uma pessoa presunçosa que diz: essas terras são minhas. Isso o quê? Você vai passar e a terra vai ficar, você vai adubar essa terra para outro. Você não tem nada, né? E tudo que tem, Deus quem nos deu. Gosto da frase que diz que a gente tem, o que a gente usa aqui é tudo comodato. É na verdade. Verso 11 então: porém, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Ele fala: guarda de não esquecer o Senhor teu Deus, de andar com Ele. E quando ele fala assim: olha, guarda os meus mandamentos, meus juízos, os meus estatutos, isso não é prisão, isso é proteção. Todo mundo que anda segundo a palavra de Deus é protegido. Alguns falam assim: eu não gosto de crente, de Bíblia, porque não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Bom, primeiro que eu não sei o que é que a gente não pode fazer, né? Então começa por aí. E segundo que não conheço ninguém que tenha obedecido a Bíblia e se deu mal. Mas o contrário é verdadeiro. Eu conheço muita gente que não obedece a Bíblia, não obedeceu a Bíblia e está muito mal. E às vezes eu falo para os incrédulos: olha, se não por fé, vá por inteligência. Aqui nesse pequeno texto, Deus orienta esse povo a expressar esse louvor, essa gratidão, nunca se esquecer ao desfrutar das bênçãos.
Porque a gratidão, queridos irmãos e irmãs, é a maneira de reconhecer que Deus é a origem de tudo que temos. Tudo, tudo. E ali, após anos de provisão no deserto, o povo entraria num lugar de muita fartura. E por isso, era muito importante que a transição da escassez para a abundância não os fizesse esquecer de Deus. Isso é muito comum. O sujeito é preciso, ele é necessitado, né? Ele é bem necessitado. De repente ele prospera. Quando prospera, começa a se esquecer. Começa a entrar no automático, começa a fazer coisas, ter muitos compromissos, né? E aí vai. Por isso que a prática da gratidão é uma coisa muito interessante, porque a prática da gratidão, ela protege o nosso coração do orgulho e nos mantém bem independente de Deus. O ser humano é tão frágil, você sabia disso? Sim ou não? Sabia? Vocês estão aí? Futsuco, fecha a boca. Maravilha. O ser humano é muito frágil. Meu Deus, como é frágil. É vivo num dia, no outro dia. Está bem num dia, no outro dia não sabe. É rico num dia, pobre no... Eu me lembro quando eu era SD lá no Distrito Sudoeste. Eu estava voltando de Foz do Iguaçu. Tinha acabado de comprar o carro novo da igreja. Eu estava me sentindo bem, porque não sei se você sabe, mas quando a gente compra um carro novo, para os dias você se sente muito bem. Quem já passou por isso? Sério que vocês não passaram por isso? Vou orar por vocês, prosperidade. Mas aquele dia o carro era novinho, estava voltando para Guarapuava. E eu falei assim, puxa, como a vida é boa. Que beleza. Né? Acho que o interiorzão lá, que é muito corrupto, falou assim, você nem lá lembrando que existe céu. Tinha um caminhão na minha frente, é como daqui lá na porta. Quando eu acabei de pensar isso, eu vou assustar vocês agora, estou avisando que vou assustar. Quando eu acabei de pensar isso, fez assim, ó, pum! Mas um estouro, que olha que quase eu fiz assim com o carro, falei, o que está acontecendo? O mundo está acabando. Estourou um vulcão. E uma tira de pneu velho saiu daquele caminhão e para cima. Bateu na frente do meu carro. Falei, eita, foi-se embora o carro novo. Nem pensar em carro. Depois Deus já me converteu. Mas eu levei, meus irmãos, um susto tão grande, como vocês podem imaginar. Aquele momento, o Senhor falou comigo, olha onde você planta os seus pés. Olha onde você planta os seus pés e onde está a sua confiança, viu? Olha bem, e como é que a gente fala? Toma intento? Toma intento. E aquele momento eu levei um susto tão grande que eu parei no acostamento e disse, e fui orar, falei, perdão, Senhor, perdão, perdão mesmo. Aí eu fiquei mais humilde. Deus é maravilhoso. Então, queridos, o perigo do esquecimento de quem é a fonte de tudo é muito grande. O verso 12, ele falou aqui uma coisa interessante. Uma prosperidade que leva à morte. Deuteronômio 8:12 fala assim, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e da casa da servidão. Tem prosperidade que leva à morte. De vez em quando eu fico pensando, por que algumas pessoas não prosperam muito? E eu fico pensando assim, olha, Deus tem tudo sob controle. Porque tem gente que se prosperar demais, vai dar ruim. Seria melhor que tivesse prosperado menos, porque
Porque a falta, ela é o expediente da graça de Deus para nos manter dependentes dele, queridos. Não estou dizendo pobreza, né? Não estou dizendo pobreza, falta, não estou dizendo miséria, nada disso, pelo contrário, essas coisas desonram a Deus. Eu falo no âmbito importante de que o ser humano não consegue viver abastado, porque ele entra no estado de soberba, e se esquece de Deus. É muito comum, às vezes, uma prosperidade nesta terra, mandaria o sujeito para o inferno, e aqui o Senhor está dizendo, cuidado, para depois de multiplicar tudo, seu coração te eleve, esqueças de mim, uma morte espiritual, né? E Moisés alerta que o povo de que a prosperidade poderia levar ao esquecimento e ao orgulho, porque o ser humano tende a atribuir o sucesso às suas próprias habilidades, própria inteligência, própria força. A gente gosta, a gente tem isso no gene do pecado, né? Que veio, entrou e falou, como Deus sereis. E isso nunca abandonou o ser humano, como Deus sereis. E aí o ser humano, ele quer ser sempre grande, sempre exaltado, sempre importante, sempre no lugar de destaque. Ele quer sempre estar nas alturas. Quer sempre ter tudo, né? Eu tenho todas as graduações e pós e tudo que seja, e a gente gosta de patentes, né? Aqui, essas coisas lá todas. Se a gente está pensando, vou fazer uma pós-graduação, um mestrado. Aí o irmão lá no conselho perguntou, mestrado no quê? Eu falei, vou fazer mestrado em estaurologia. Quem sabe o que é isso? Ninguém sabe? É o mestrado da cruz. O estudo da cruz chama-se estaurologia. Eu falei, vou fazer estaurologia. Eu quero conhecer mais e mais da cruz de Cristo. Porque eu gostaria de ser aquele que fala assim, eu nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Esse é meu prazer. E o tempo de escassez aqui para aquele povo ficaria no passado, mas a partir do momento que os israelitas desfrutariam da prosperidade, do conforto, era cruel para eles, porque o conforto e a prosperidade ia exigir vigilância maior deles. Não pensem vocês que a gente às vezes quando está necessitado, e a necessidade vai de várias maneiras, né? Necessidade emocional, necessidade financeira, necessidade de saúde, necessidade de amor, necessidade de toda espécie. Nós temos necessidades das mais variadas, e cada uma delas é importante para alguma pessoa, sempre. E faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Mas quando a gente estamos então nesses estados, a vigilância é uma. Porque a gente ora, né? Principalmente a gente que é crente, que já ouviu falar de Deus, e a Bíblia, a gente ora. A gente vai lá orar, né? Quantas vezes deu uma confusãozinha na minha vida, eu vou ali no cenáculo, Senhor, vocês estão assim também? Antes de dormir, já não orar faz tempo, de repente dá um estalo no dedo, lá o dedo amanhece mais torto para um lado, aí você olha para aquele dedo e fala assim, meu Deus, aí você vai orar, né? Senhor, quer colocar esse dedo que está para a direita, pessoal, né? Então essa vigilância normal, mas aqui Deus está falando que o coração humano, como os israelitas iam ficar muito abastados, a vigilância deveria ser maior. Quanto melhor a nossa vida terrena, maior deve ser a vigilância, para que a gente não se esqueça de onde veio nossa prosperidade, de onde veio nossa inteligência, de onde veio nossas habilidades, e teria que ser muito maior, e a facilidade dessa vida aqui tende a corromper o ser humano. Aconteceu com muitas pessoas da Bíblia, não vou citar agora não, mas muitas delas, e a gente tem que, irmãos e irmãs, examinar muito o nosso coração,
para ver quais áreas da nossa vida nós atribuímos as conquistas a nós mesmos, e não àquele que é a fonte da nossa riqueza. Amém, querido? Isso é bom para a gente, viu? Olha, e por último aqui, uma coisa boa, é saber que a origem de tudo é o nosso Deus, todas as coisas. Verso 18, do Deuteronômio 8, 18, nós já lemos no começo, mas ele fala, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires as riquezas. A gente almeja, né, prosperidade, a gente almeja sempre estar bem, isso é maravilhoso, todo mundo deve almejar e orar. E a Bíblia mostra aqui a Israel de que tudo que possui, até a capacidade de prosperar, vem de Deus. Se você trabalha bastante, todo mundo que trabalha bastante tem fruto do trabalho, não é verdade? Por exemplo, você pode fazer pão para vender, faz bastante pão para vender, seu pão vai ser o melhor pão de Curitiba, e você vai ganhar do seu pão, e você vai vender e vai sobreviver da venda do pão, é fruto do seu esforço, do seu suor, a gente sua bastante, né? Mas se você reconhecer que tudo aquilo vem do alto e desenvolve uma vida de gratidão, eu não tenho dúvida nenhuma das pessoas que eu conheço, e eu conheço muito crente fiel, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua riqueza poderia ser 10 vezes mais, porque o Caim vivia pelo esforço próprio, Abel vivia pela fé. Abel prosperava mais do que Caim, e Deus se agradou da oferta de Abel. A turma do Caim trabalha bastante, muitas vezes não vê nem o fruto do seu trabalho, porque morre antes daquela aposentadoria que a gente sonha, né? Esse dia eu estava falando com o Daniel, que falta quanto tempo para aposentar? Eu falei, faz uns 13, 14 anos. Mas não tem pressa não, porque quanto mais cedo você aposenta, mais cedo morre, aquela coisa toda, né? Tudo é um ciclo que vai para frente, né? Aí a gente sonha, né? Daqui a não sei quantos anos eu vou aposentar, vou viver bem. Você tem certeza? Eu conheço muita gente que aposentou e morreu em seguida. Logo quando cheguei aqui nessa igreja, foi um caso desse. Depois do particular, você pergunta quem foi, que eu te respondo. Cheguei, o sujeito aposentou, deu streamlink, e quando eu fui no hospital, ele olhava para mim e dizia assim, pastor, não quero morrer. 2 dias depois estava aqui, e eu olhei para a mulher, olhei para ele e falei assim, não adianta sapatear, quando tem que ser, você é. Quanta gente não aposenta e morre. O bom é viver cada dia, dando graças ao Senhor, porque, como é que nós repetimos aqui 24 vezes? Porque a sua dura para sempre, e até a capacidade de prosperar, esta é uma verdade muito grande. Tiago 1,17 fala assim, lembre que nós estamos dizendo que é Ele que nos dá força para prosperar. Tiago 1,17. Conseguiu achar aí, bem rápido? Eu tirei aqui da última hora, né? Mas ele fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha, tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, em que não pode existir variação de sombra ou mudança. E ali em Mateus 6,33, não precisa ali, nós sabemos de cor, não sabemos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem nisso? Temos que crer, irmãos e irmãs. Ele é a fonte da todo bem. Todo bem. E Romanos 11,36 ele fala assim, não precisa nem achar também, porque a gente canta bastante,
porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, Deus é a origem de todas as coisas, porque ele criou o universo com a sua palavra e nos deu vida. Cada respiração que temos nesta terra é um presente divino. Deus criou esta terra para a sua imagem e semelhança. Estude o universo. Veja o mistério que é este planetinha azul. A perfeição que ele existe. E não existe nenhum outro lugar tão perfeito que no seu giro, no seu próprio eixo e sobre o sol. Deus é tão caprichoso que a terra ele deu o capricho de pegá-la e incliná-la 30 graus. E naquele 30 graus, nada pode virar ou mexer ou se mover. Porque os 30 graus é a perfeição para que haja vida na terra e a terra não congele nos seus polos. É só aqui que tem a perfeição da vida, e é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que criou. Amém? Opa, foi profundo demais, vocês ficaram assim chocados? Por ele tudo existe e permanece pela sustentação dele. Sem ele nada subsiste. É como diz Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E para ele, o propósito final de tudo é glorificá-lo. Nossa vida só encontra o sentido verdadeiro quando nós encontramos o nosso espelho, que é o próprio Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz. E Ele sustenta todas as coisas. E a maior gratidão que nós temos, não tem por que a gente viver por aí. A gente deve pensar bastante. Quando a gente vive por aí lambendo o chão, a gente gosta de lamber chão, não gosta? Que a tromba vai lá embaixo, o sujeito parece um elefante, a tromba arrastando no chão. Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Trabalho difícil e muita pressão em cima dele, porque isso não podia acontecer. Era contra a religião da época. A religião dominante que não queria colocar a Bíblia na mão do povo. Porque se o povo ler Bíblia, acabou a dominância clerical do judaísmo falsificado, que se tornou judaico depois do judaísmo. E uma vez a mulher dele chegou para ele, abriu a porta da sala onde ele estava, e ele estava debruçado em cima dos seus manuscritos, bravo, depressivo, murmurante. E ele não estava mais. A mulher dele virou aquele e falou assim: o que você está fazendo? E ele disse: isso aqui não vale a pena, é muita perseguição, eu estou me acabando com tudo isso. E aí ele ficou tão naquela fase que o sujeito quer se mostrar, ele quer jogar tudo por água abaixo. Botou roupa preta, saiu, aquele estado de tristeza. Quando chegou lá na porta, a mulher dele estava chorando, e ela chorava copiosamente, e ele olhou para aquela mulher, ficou assustado, e disse: o que você está fazendo, mulher? E ela falava: é mentira, é mentira, é mentira. O que é mentira, mulher? Você está me assustando. É mentira. O que é mentira? Jesus não ressuscitou. Mulher, o que você está dizendo? É claro que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está à direita do Deus Pai.
está conosco, Jesus ressuscitou. Ela diz: não, é mentira. Por que é mentira? Ela olhou para ele e disse: se fosse verdade, você não estaria nesse estado. Aí ele disse, aí o Espírito Santo deu uma surra nele, né? Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Irmãos e irmãs, se Jesus Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, para que viver uma vida de ingratidão, ou uma vida se arrastando? Louvemos, damos graças a Ele por tudo, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a maior coisa que nós temos, porque lá em 1 Coríntios 6,20 Ele disse: vocês foram comprados por alto preço, e só isso é suficiente para os crentes das igrejas de hoje serem agradecidos full time. Sabe o que é isso? É de comer o tempo todo, é só louvor, é só louvor. E toda vez que você se pegar aí Bacambuzo, a gente fica mesmo, é verdade, eu sim, fico várias vezes, mas toda vez que eu fico assim, eu falo: Jesus, vem aqui agora, me abençoa, porque eu quero louvar. E a gente louva porque Ele é fiel, e Ele é o nosso tudo. Amém, queridos? Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dar uma salva de palmas de ação de graças. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor esteja conosco sempre, e a ação de graças nunca se aparte das nossas vidas em todo o tempo. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar.